Olá pessoal, vamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre as mudanças trazidas pela medida provisória 927 na relação de trabalho por conta do vírus aí, da calamidade pública que nós estamos vivendo. E nós vamos tratar agora de 3 assuntos específicos: o teletrabalho, as alterações com relação a banco de horas e as mudanças com relação a férias, tá bom? Começando pelo teletrabalho, o que prevê a nossa medida provisória? Que durante esse estado de calamidade pública, o empregador poderá mandar os seus trabalhadores para teletrabalho. Quais? Empregados, estagiários e aprendizes. Posso mandar essa galera toda para trabalhar em casa. Uau! Mas pode aprendiz também? Agora pode, na vigência da medida provisória. Lembrando que cada vez que você toma alguma atitude com relação ao MP, você também está permitindo que esse trabalhador tenha estabilidade até o final da calamidade. Você nunca se esqueça dessa parte, tá? Vou repetir isso bastante. O que é teletrabalho? É o trabalho, a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação, que por sua natureza não seja um trabalho externo. Veja só, você tem um vendedor externo, aquele cara que já trabalha na rua, ele não é teletrabalho. Mas ele usa um computador, um palm, um tablet, não sei o quê. Não é teletrabalho. Teletrabalho é aquele trabalho que poderia estar sendo feito dentro da empresa, que sempre foi dentro da empresa e agora vai ser feito em outro ambiente. Tá? Com tecnologia de informação e comunicação. Logo, mandar uma costureira trabalhar em casa não é teletrabalho, porque tecnologia de informação e comunicação que ela usa qual é? Para costurar. Viu só? Então, teletrabalho é para quem trabalha com tecnologia, não é para todo mundo. O que tem de diferente no teletrabalho aqui da medida provisória em relação ao da CLT? Não precisa de concordância do empregado, mas a comunicação a ele tem que ser feita com antecedência mínima de 48 horas, por meio escrito ou eletrônico. Então, você não poderá avisar o empregado falando, chamar a turma, pessoal, a gente vai fazer teletrabalho. Não, tem que ser por escrito, ou no mínimo mandar um WhatsApp para ele. Umas coisas legais do teletrabalho, não tem controle de jornada. Então, eu não tenho que pagar hora extra, não tenho que pagar intervalo que não foi concedido, não tenho que pagar adicional noturno, pagar hora noturna reduzida. Não tem controle de jornada. Por outro lado, não tem desconto de falta, de atraso. Ele não produziu nada o dia inteiro, não vou descontar com falta. Não, ele está em teletrabalho. Ele optou por fazer esse trabalho na madrugada. Problema dele. Ok? De dia ele passou o dia brincando com as crianças. Na madrugada ele vai trabalhar. Opção dele. Ele está em teletrabalho. Teletrabalho, então, não tem jornada. 8 horas ele tem que começar, tem que estar online. 18 horas tem que desligar. Não, ele está em teletrabalho. Ele trabalha a hora que achar melhor. Falamos de equipamentos eletrônicos, né? Ele tem esses equipamentos? Se ele tem e vai usar os equipamentos dele para trabalhar em casa, você, empresa, terá que pagar um aluguel por esses equipamentos. Por quê? Porque ele não está usando o teu, ele está usando o dele. Ele não é obrigado a usar o equipamento dele. Não, então mas eu não quero pagar aluguel nenhum. Ele leva o computador da empresa para casa, joia. Aí você faz um contrato de comodato, dizendo que ele tem que devolver esses equipamentos da maneira que ele recebeu. Blá, blá, blá. Vai demorar para fazer contrato, essas coisas todas. Tudo bem. A MP te dá 30 dias para elaborar contrato. Você avisa 48 horas antes, olha, aqui 48 horas teletrabalho. Fez por escrito, bonitinho, ou pelo WhatsApp, ou por algum meio eletrônico, mandou um e-mail para ele, está comunicado. Leva o equipamento para casa, vai trabalhar. Aí você tem 30 dias para elaborar o contrato, assinar bonitinho e tal, e documentar isso. Lembrando, todas as despesas decorrentes disso são por conta da empresa. Então ele vai ter que pagar a internet para trabalhar de casa, a empresa vai ter que pagar a internet para ele. Vai chamar um técnico, me deu um problema no computador, a empresa vai ter que pagar o técnico. Okay? As despesas são por conta do empregador. Não se aplica o teletrabalho da medida provisória aos teleatendentes e ao telemarketing. Por que não? Porque já tem um capítulo da CLT que trata deles, e aí vai ser aplicado o capítulo da CLT, que é a seção 2 do capítulo 1º do título 3º da CLT. Então vai lá na CLT, dá uma olhadinha, se for o caso de telemarketing ou teleatendimento. Tá? Para estes, então, não vale a medida provisória. Bom?
Sobre telemarketing, teletrabalho, perdão, são esses os pontos que chamam a atenção aqui na medida. Férias. Eu posso antecipar férias individuais. Individuais. Eu estou falando das férias individuais. Então, notifico com 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico. Mando um e-mail, mando um WhatsApp, mando uma mensagem no Facebook, não interessa. Meio eletrônico, um direct no Instagram. Tem que ser documentado de alguma maneira. A regra é essa. Por quê? Você está fazendo uma coisa diferenciada que está na medida provisória. E se amanhã você mandar esse cara embora, ele vai poder usar essa informação para se defender. Então eu não vou gerar informação que ele não vai se defender, vai piorar a situação, porque ele vai mostrar para a justiça que você fez alguma coisa que estava na MP e não documentou e você vai ser penalizado por isso também. Então faça a coisa certa para não ter problema, tá? Período de gozo não pode ser menor que 5 dias. Mas já está assim na CLT, Emerson? Pois é, aqui também. Pelo menos 5 dias de férias, tá? Essas férias não precisam ser vencidas. Ele trabalha faz 6 meses só, nunca dei férias para ele. Não dei coletiva, não teve nada. Ok, antecipa as férias dele, sem problema nenhum. Agora, o trabalhador já tem uma férias vencidas. E você quer dar outra agora. Primeiro quita as vencidas e depois antecipa as férias futuras. Mas Emerson, eu vou ter que ficar 20 dias fechado. Tinha 5 dias só para pagar para ele das férias vencidas. Beleza, 5 das vencidas e 15 das novas férias que não venceram ainda, que você vai antecipar. E ele vai ficar 20 dias em casa do mesmo jeito. A medida provisória permite isso. Com prioridade para quem está em grupo de risco da Covid-19. Então tem alguém que é grupo de risco, férias para esse cara imediatamente. E para os demais você pode dar férias depois. E o pagamento dessas férias, como é que fica? Aqui está muito legal, gente. O pagamento das férias poderá ser feito não 2 dias antes do descanso, como é a CLT, até o 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo. Então pense, as férias vão começar dia 30 de março, até o dia 5º dia útil de abril, para pagar. Mas ele vai passar abril inteiro em férias? Não interessa. É o 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo. Elas começaram o gozo em março. 30 de março começou as férias. Começou as férias 1º de abril. Tem que pagar quanto? Tem até o 5º dia útil de maio. Nossa, tudo isso? Sim. Por quê? Elas começam em abril, o mês seguinte é maio. Tá certo? Então, o 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo. Veja que é até. Não tem que esperar até lá para pagar. Se tiver dinheiro antes, paga antes. Que o empregado também precisa desse dinheiro para sobreviver nesse período de calamidade que a gente está. O empregador pode optar, não é obrigatório, pode optar por pagar só as férias agora e segurar aquele 1/3 constitucional e pagar esse 1/3 junto com o 13º lá no final do ano. Atenção, pode, não é obrigatório, então eu posso pagar férias com 1/3 e tudo agora. Se eu deixar para pagar lá, detalhe, 20 de dezembro é um domingo. Então talvez você tenha que antecipar isso para o dia 18, dia 19, dia 17, não sei qual é a sua realidade. Mas 1/3 de férias pode ser pago lá no final. Outra coisa interessante, abono pecuniário. O empregado quer comprar, quer vender um pedaço das férias para a empresa quer comprar um pedaço das férias. Na CLT, essa decisão é do empregado. O empregador não pode pedir para o empregado, vou comprar tuas férias. Não, é o empregado que fala, eu quero vender minhas férias, senão o empregador não pode. Aqui pode. Aí, se o empregado pedir na CLT, o empregador não pode se recusar. Aqui pode. O empregador pode falar, não quero comprar férias, eu quero que você descanse, quero que você fique longe daqui, descansando, longe, não vai trazer vírus aqui para dentro. Mas eu quero vender. Não vou comprar. Se o empregador comprar, ele também tem até dezembro, até o vencimento do 13º, para pagar essa compra. Eu não acho que não vai ser interessante para o empregado vender férias e não receber. Mas a medida provisória permite essa possibilidade. Emerson, beleza, comprei férias do cara, vou pagar só em dezembro, 1/3 de férias também tinha que pagar só em dezembro dos dias que ele vai descansar. Chega em outubro, ele pede demissão. Pago a rescisão e guardo essa parte para pagar em dezembro? Não. Quita tudo na rescisão de contrato. A medida provisória prevê isso, não fica dívida nenhuma para pagar para o empregado depois da rescisão de contrato. Lembrando que você não vai poder demiti-lo, exceto por justa causa, né? Porque ele tem estabilidade, uma vez que você está usando uma forma diferenciada de férias prevista na medida provisória. Outra coisa importante, eu sou da área da saúde, tenho que chamar o cara que estava em férias para dar atendimento aqui, porque o bicho está pegando. Ok, eu posso suspender as férias dele, está aí no artigo 7º. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais.
mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador por meio escrito ou eletrônico. Então tem que ser por escrito, pode ser no WhatsApp? Pode, mas tem que ser documentado. E o texto fala preferencialmente com antecedência de 48 horas. Mas eu não posso esperar 48 horas, eu preciso dele aqui amanhã. Tudo bem, preferencialmente, não é obrigatoriamente em 48 horas. Mas você terá que comunicar isso formalmente para ele, seja por meio eletrônico, seja por escrito. Não pode apenas telefonar para ele, volta amanhã das tuas férias. E o resto das férias? Você apenas suspendeu. Ele vai voltar a trabalhar, vai receber salário normal. Quando der, você concede o resto do descanso. Eu já tinha pago as férias integrais para ele. Pega o dinheiro de volta? De jeito nenhum. Ele já recebeu. Alerte-o, diz, olha, você já recebeu os 30 dias de férias, só descansou 10, eu te chamei, então lá na frente você vai descansar 20, mas não vai ter outro pagamento, porque o dinheiro já foi pago aqui atrás. Então guarda uma grana aí, se prepare para o dia que você for descansar os outros 20 dias. Então agora eu quero vender. Não, você já vendeu, eu já comprei tua férias, já dei férias para você. Agora é só o descanso que está faltando, ok? Férias coletivas. Durante o estado de calamidade, o empregador poderá dar férias coletivas comunicando apenas o empregado com 48 horas de antecedência, não precisa comunicar sindicato nem ministério. Lembrando, para ser coletiva tem que fechar a empresa ou fechar o departamento inteiro ou o setor inteiro, tá? Então não pode dar festa coletiva para 3 pessoas e manter o resto. Não, de jeito nenhum. Para ser coletiva tem que fechar tudo. Detalhe, não tem quantidade mínima de dias. Eu posso dar 3 dias de férias coletivas. É ridículo? Claro que é. Mas eu posso, de repente, tem que ajustar um calendário, acertar alguma coisa, uso as coletivas para isso. Numa boa. Só que também tem o outro lado. Ela pode ultrapassar um período aquisitivo. Eu tenho que dar 40 dias de férias coletivas, Emerson, ok? 30 desse período aquisitivo, 10 do próximo, numa boa, num pacote só. Como que o teu programa vai resolver isso? Desculpa, eu não sei. Mas ele vai ter que dar uma solução para isso, tá? A medida provisória permite que se faça isso. Então as coletivas são mais interessantes dependendo do caso. Antecipação de feriado. Como assim? O artigo 13 fala que eu posso antecipar os feriados não religiosos. Tipo, 7 de setembro, eu antecipo agora, já dou segunda-feira. Você vai pegar o 7 de setembro agora, tá? Não vai esperar o 7 de setembro não, vai descansar agora e tá tudo certo. Mas eu ia descansar lá em setembro, estava programando. Desculpa, vai antecipar agora. E se for feriado religioso? Aí é diferente. O empregado tem que concordar em respeito à liberdade religiosa, tá, gente? Porque, de repente, naquele dia determinado, é um feriado religioso, ele tem uma celebração, tem que fazer não sei o quê, por conta da fé que ele tem, isso tem que ser respeitado. Os feriados não religiosos que forem antecipados podem ser usados para compensar no saldo de banco de horas. Como assim? A única aplicabilidade que eu vi para isso foi ele ter um banco negativo e a gente usar aquilo para quitar o banco. Mas não faz muito sentido, porque a intenção é mandar as pessoas para casa descansar e não quitar banco de horas. Entretanto, eu tenho isso previsto na medida provisória. E ainda com relação ao próprio banco de horas, a MP prevê um banco diferente. Então, se a tua empresa já tem banco de horas, a sugestão é crie um novo banco no formato da medida provisória. E aquele banco de horas que você já tinha, continua lá. São 2 bancos distintos. Dá trabalho para controlar isso? Dá, mas vai ser importante. Por quê? Porque este novo banco de horas permite saldo negativo, que o outro banco não prevê. A da CLT não tem saldo negativo de banco de horas. Como não tem saldo negativo? Não tem. Porque ela primeiro fala que tem que fazer hora extra para depois descansar. Então não existe banco negativo, não tem cheque especial no banco de horas. Mas o da medida provisória tem. Então o empregado pode descansar agora e trabalhar no futuro para repor essas horas. Ou ele pode, na área da saúde, por exemplo, está trabalhando feito louco agora, trabalha bem mais agora e vai descansar no futuro. Por que é importante fazer um banco separado? Porque este da medida provisória terá 18 meses para ser compensado após o fim da calamidade. Por enquanto está previsto 31 de dezembro, naquele decreto legislativo número 6, mas pode mudar. Então, ele tem esse prazo, vai passar a calamidade fazendo hora extra, ou passar a calamidade toda em casa descansando, depois ele compensa. Se for compensar com hora extra, que pode ser feito, aí ele pode fazer no máximo 2 horas extras por dia, trabalhando no máximo 10 horas por dia, horas normais mais a extra. Então, se ele trabalha 8h48, por exemplo, só tem 1h12 de extra para fazer, para cobrir o banco de horas aqui do período da calamidade. Quando ele vai fazer essas horas extras? Vai ter 1 ano e meio, a partir de 1º de janeiro de 2021 até junho de 2022.
Agora, eu tenho o banco antigo, Emerson, queria compensar aquelas horas. Pode? Pode. Nada de pau. Ah, mas o empregado queria tirar depois. Não precisa. Tirar agora, porque estamos em calamidade. E no próximo vídeo a gente vê o restinho. Pessoal, valeu!